pessoal, oficialmente então sejam bem-vindos a esse nosso encontro, para falarmos um pouco mais sobre principalmente o trabalho de conclusão de curso. O TCC é um tema tão importante para além dos próprios estágios profissionais em si, outras dúvidas frequentes que surgem nas próprias orientações são a respeito do próprio desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso. Em outros encontros, nós já falamos um pouco mais sobre a construção do projeto de pesquisa, desenvolvemos um pouco mais a fala sobre o desenvolvimento do próprio artigo científico, falamos então sobre o estado da arte, essa concha de retalhos com os diversos autores. E hoje, então, vamos dar continuidade a todo esse processo, a elaborar um pouco mais a fala sobre a formatação do próprio artigo científico em si. E é algo que é muito importante nós entendermos que a própria escrita de um artigo científico ela é uma formatação que deve seguir naturalmente as normas da própria BNT e a própria Escola Superior de Educação, ou seja, esse braço da Uninter que desenvolve todos os materiais educacionais, tanto da área de educação quanto também agora recentemente da própria área de humanidades, desenvolve também um manual de trabalho de conclusão de curso, inclusive vou deixar para vocês aqui na descrição desse material para que vocês possam também ter acesso. Claro que em determinado momento esse manual de TCC ele estará então anexo na sua rota de aprendizagem. Você terá uma disciplina específica chamada Metodologia do Trabalho de Conclusão de Curso, entre parênteses TCC em si. E com isso é muito importante que nos atentarmos que o próprio TCC ele deve conter entre 15 a 20 páginas, lembrando que anexos e apêndices não contabilizam nesse processo. E principalmente quando nós citamos a respeito do modelo de formatação do próprio artigo científico, ele deve ser formatado naturalmente no formato do tipo do documento em Word, a qual você irá enviar, e naturalmente as correções desse trabalho irá vir em balões anexados em cada ponto. Por exemplo, o professor muitas vezes ele vai te dar uma nota, classificando de repente com balões, tanto no título, quanto na introdução, quanto no desenvolvimento, na própria metodologia, relatando aquilo que possivelmente deverá ser mudado, deverá ser então corrigido por você enquanto aluno, para que você alcance então a média que se pede. A média, então, que se pede para concluir um trabalho de conclusão de curso, que é a nota 70. Notas com 69 para baixo, levam você, então, ao processo de correção desse seu trabalho em si. Então, esse documento é um documento que é feito em A4 e é muito importante até quando se fala em enquadramento do próprio documento em si, o tipo da formatação desse arquivo e as margens, quando pensamos margem, superior esquerda 3, inferior direita 2. Então, quando você for enquadrar o seu documento, esse é um critério também da própria ABNT, então esses critérios da parte superior, e também do lado esquerdo dessa página, tendo 3 centímetros, e a parte inferior e também à direita desse documento com um tamanho de 2 centímetros. A fonte é 12 para todo o corpo do texto em si, e algo que é muito importante, que até às vezes confunde os alunos, que o tipo da letra é Kandara. Às vezes nós até vamos na rotina, ou colocar Times New Roman ou Arial em si, mas se atentem que o tipo da fonte que você deve então colocar no corpo do texto é Kandara do tipo 12 também. O espaçamento, quando pensamos entre os parágrafos, é de 1,25 e o espaçamento entre as linhas é de 1,5, que também é uma frequente dúvida, entre um parágrafo e outro, quanto que eu vou dar realmente de espaçamento. Então tudo isso você consegue naquela barra de ferramentas, na parte de cima do seu Word, fazer todo esse alinhamento, todo esse ajuste da formatação do seu artigo.
E esse artigo, de modo geral, né, ele deve ter então o seu título, também centralizado em negrito com a fonte Candara, só que agora o título tamanho 14, né, colocando ali tanto o nome do seu trabalho quanto, né, aquilo que vem ser mais específico. De repente, se você é, por exemplo, da área da educação física, vamos supor que você desenvolveu um trabalho voltado a treinamento e saúde, né? Aspectos, 2 pontos, né? Aspectos relacionados à fisiologia e à biomecânica, aplicados ao treinamento e à saúde em si. Então você desenvolveu um trabalho com essa temática, por exemplo, mas poderia ser também da área da educação ou de outra área de linguagem. E logo você colocará então o seu sobrenome, né? Por exemplo, o meu sobrenome Brito, colocaria Brito A.F, Felipe, né? Augusto Brito, como meu nome enquanto estudante em si, e aí classificando se eu sou um licenciado, se eu sou um bacharelado, e também colocando o nome do professor corretor que corrigiu então o seu artigo científico. É muito comum que os alunos até da graduação, eles coloquem o nome do orientador educacional do polo, né? Lembrando que o nome que você tem que colocar lá nesse seu artigo é o nome do professor corretor do seu projeto. Então aquele nome que deve ser incluído ali como o nome desse seu orientador. Resumo, né? Resumo então contendo aí 200 até 250 palavras em si, todo esse corpo desse resumo. E eu sempre gosto de pensar que o resumo é o último momento, né, que você vai desenvolvê-lo, onde você vai fazer uma síntese daquilo que você descreveu sobre o tema, sobre o problema, justificativa, falar um pouco, né, alguns conceitos do referencial teórico em si, alguns conceitos a respeito da própria... Só peço, Sabrina, para mutar o seu áudio ali, tá? E só muta o áudio ali, Sabrina, isso para não dar interferência. Além dessas 250 palavras, esse resumo, então, ele vai estar elencando os aspectos, então, da metodologia. E aí que o parafuso ele se aperta um pouco mais. Até porque, ao longo da nossa graduação, né, nós não temos muito hábito de ler sobre metodologia científica. Então, trazer para a sua metodologia até autores que vão falar sobre metodologia científica é de suma importância para classificar, né, o que é uma pesquisa bibliográfica, no tipologia qualitativa, né? Então, o que os autores, por exemplo, segundo Gil, Lakatos e Marcondes, 2020, né, a respeito da metodologia, citam que a abordagem qualitativa deixa em segundo plano os aspectos quantitativos e estatísticos que se relacionam mais aos aspectos, né, de uma abordagem mais quantitativa. Então você vai descrevendo aquilo que esses autores então vão estar falando a respeito de metodologia. E logo após que você desenvolveu então o seu resumo, você colocar então as suas palavras-chave, né? E essas palavras-chave não precisa ser em negrito, basta que você coloque pelo menos de 3 a 5 principais palavras-chave, tanto que podem estar alinhadas àquilo que o seu título está desenvolvendo ou principais conceitos ao que você desenvolveu então o seu próprio artigo científico em si. E essas palavras-chave então 3 a 5 em média, tá? Logo após a sua introdução, criar então na introdução a expectativa que você vai então estimular o seu leitor, estimular realmente, né, a pessoa que pegou o seu trabalho a continuar lendo o seu trabalho, lendo o seu projeto em si. Até porque o momento que eu sempre gosto de citar é a hora de você vender o seu peixe. Né? Quando você cita sobre a introdução, você vai aguçar esse processo de investigação, você vai definir realmente os termos que você vai estar adotando, você vai esclarecer um pouco mais o assunto. Então, de modo geral, a própria introdução é aquilo que lá no seu projeto de pesquisa você colocou lá como tema, problema, justificativa, né? Os objetivos, né, tanto gerais quanto específicos, tudo isso vai virar então introdução. E quando você desenvolveu lá o referencial teórico, né, quando você for desenvolver o seu artigo, isso vai ser, o nome será trocado por desenvolvimento então.
E tudo isso também seguindo todo esse processo de enquadramento segundo as próprias normas da ABNT. Lembrando, e essa é uma recomendação, né, desses manuais, que esse projeto seja desenvolvido, né, durante o seu processo de formação acadêmica, e lembrando que você tem até algumas tentativas limitadas de envio. Então busque sempre buscar acertar já nas primeiras tentativas, até porque caso você, digamos, extrapolar 4 tentativas, 5 tentativas de envio, tanto do seu projeto quanto do seu TCC, isso acarreta muitas vezes você tem que fazer o projeto novamente, né? Acarreta que você tenha que enviar o seu artigo através de um pagamento de uma taxa, gera todo um processo aí administrativo e um serviço a mais, né, que a própria instituição ela acaba oferecendo. Então é muito importante, né, que você busque, né, não testar enviando. Até eu recomendo sempre para os alunos, envie para o seu orientador, né, o seu projeto, envie para o seu orientador, né, o seu próprio TCC, para que ele possa, né, dar aquela olhada, né, enquadramento, tamanho de fonte, os dados, a coerência do próprio conteúdo e não, agora pode enviar Maria ou João, né, para que você não gaste também as suas tentativas específicas. Quando nós sentamos e pensamos a própria metodologia, né, é muito importante então que você descreva que tipo de metodologia você está desenvolvendo, né, a abordagem, se é uma abordagem quantitativa, uma abordagem qualitativa, é mista, né, que tipo de abordagem você está desenvolvendo, se foi uma pesquisa bibliográfica, se uma pesquisa documental, experimental, uma pesquisa de campo, né? Você coletou dados a respeito disso, utilizou observação ou algum tipo de questionário, o próprio levantamento bibliográfico. Então tudo isso é importante que você descreva na sua metodologia, porque é a construção daquilo que você desenvolveu o passo a passo, né, que você utilizou para achar aqueles conteúdos específicos, até mesmo que você teve ao longo da sua própria graduação. E é muito importante que nos atentarmos, por exemplo, quando nós definimos o que é uma pesquisa bibliográfica, ela vai descrever basicamente alguns parâmetros, utilizando essa seleção de algumas obras, fazer a pesquisa de datas de publicação, utilizar como palavras-chave específicas. Por exemplo, quando você utiliza lá no Google Acadêmico, algumas 3, 5 palavras-chave para alcançar o seu tema que você então selecionou, e é isso você descreve então como uma pesquisa bibliográfica, consultando em livros, né, utilizando buscas em vários sites confiáveis, como Cielo, por exemplo, o próprio Google Acadêmico, os periódicos da CAPES, tudo isso se classifica, né, como uma pesquisa do tipo bibliográfica, que é aquilo que os próprios manuais recomendam para a graduação em si, né? Até alguns alunos em reuniões aqui no Polo, né, presenciais nos questionam: professor, mas eu queria fazer a pesquisa em campo, eu queria coletar amostras, eu queria chamar realmente os voluntários para um laboratório, por exemplo, e para fazer realmente análises. Mas vejam bem, esse tipo de pesquisa, do tipo pesquisa de campo, né, ela levaria um tempo maior para ser desenvolvida, teria-se que submeter esse tipo de pesquisa a um comitê de ética, eu chamo de CEP, né, Comitê de Ética em Pesquisa, levar esse documento para a Plataforma Brasil para ser analisada realmente quando se desenvolve pesquisa em humanos, então tem que se passar por essa pesquisa, por esse crivo, né, dessa agência em si, que é a Plataforma Brasil. Portanto, né, indica-se que toda essa pesquisa de campo venha a ser então indicada para a sua pós-graduação em si, ou seja essa né, uma pós-graduação lato sensu ou uma pós-graduação stricto sensu, quando falamos do mestrado e do próprio doutorado. E até para definirmos então o que é uma pesquisa de campo, né, ela vai descrever detalhadamente os procedimentos, vai descrever os equipamentos, os instrumentos, os materiais que você utilizou para a coleta de dados, né, vai selecionar o número de participantes, né, a amostra em si, né, quando nós desenvolvemos pesquisa de campo, é o grande desafio até da pesquisa, você ter amostras que sejam fiéis. Por exemplo, sou aluno, por exemplo, da educação física e vou analisar
o perfil da rotação do quadril ou equilíbrio dinâmico dos membros inferiores em surfistas do município de Itajaí, Santa Catarina, até porque ser uma cidade, né, litorânea. E veja o desafio que é eu ir até uma associação de surfistas, pegar, depende de 10, 15, 20 surfistas, trazê-los para um laboratório, tirar foto, fazer análise, né, fotogramétrica ou algum tipo de análise, né, biomecânica que possa avaliar o padrão de comportamento do quadril em algumas situações controladas em laboratório. Então tudo isso, né, demanda tanto equipamento, demanda treinamento de pessoal, né, para o desenvolvimento dessas coletas. Então diante desse instrumental que leva uma pesquisa de campo, a própria Escola Superior de Educação então, né, coloca como uma recomendação essa pesquisa bibliográfica. E quando nós citamos então até para fazer um desfecho, né, daquilo que nós falamos até em outros momentos, a própria revisão bibliográfica, esse estado da arte, ele gera então esse recorte com vários autores que você vai conversar sobre aquele tema específico. Lembrando autores que tanto autores às vezes internacionais que você verifica, e daí é interessante, né, essa iniciação ao domínio da língua inglesa, para que você possa também ler em inglês pelo menos, trazer alguns autores também nacionais, né, para fazer esse recorte, o que se fala, né, fora do país, com o que se fala dentro e aquilo que você possa estar solucionando também no seu ambiente local. Né? Nada mais interessante, até com uma contribuição da própria Escola Superior de Educação, que você desenvolva um projeto de pesquisa, que você desenvolva até mesmo um estágio supervisionado que tenha uma contribuição social, que ele gere uma contribuição da própria Escola Superior de Educação, você como acadêmico, né, para a própria comunidade em si. Então, de modo geral, pensar global e agir local. Isso é fundamental quando desenvolvemos então um projeto de pesquisa, quando desenvolvemos então um trabalho aí de conclusão de curso, que isso não se encerra nesse momento, né? Você leva isso ao longo da sua carreira acadêmica. Eu gosto sempre de pensar nos alunos não sempre simplesmente como uns simples acadêmicos da graduação, mas como futuros pós-graduandos, seja da pós-graduação, né, ou mesmo do mestrado ou mesmo do doutorado. Joia? Novamente agradeço aí a todos vocês aqui presentes, tanto no YouTube, estávamos aqui também online no próprio Instagram. Se inscreva lá no canal, né, aqui no YouTube, Uninterpolo de Itajaí, para que você receba sempre as atualizações. Também nos siga lá no Instagram, Felipe Brito ITJ, é o meu Instagram pessoal. Também as lives são feitas por lá também. Em outros momentos, vamos falar especialmente de alguns projetos, possíveis projetos que podemos pensar então agora tanto para a área da educação física como também outras áreas, né, afins. Joia? Um abraço a vocês, encerro com vocês aqui nas mídias e continuo com vocês aqui no Google Meet. Um abraço a vocês e até a próxima. Tchau, tchau.